Momento Papo de Mãe está começando. A síndrome do pânico pode se manifestar em adolescentes e até em crianças. Mas como saber o que é um medo normal e o que é uma reação que precisa de tratamento? A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade com crises inesperadas de desespero e medo intenso, que acontecem inclusive sem um motivo aparente. Para este papo, convidamos o psiquiatra da infância e da adolescência, Miguel Ângelo Boarati, e a Raquel Basti, mãe da Giovana, de 6 anos. Raquel, você até escreveu para a gente do Momento Papo de Mãe pedindo ajuda. Por quê? A minha filha, Giovana, ela começou a deixar de ir para alguns lugares que ela gostava de ir, né? Um parquinho, ela adorava ir para o parquinho, ela gostava de ir perto da padaria, comprar um sorvete. E hoje ela está cada vez mais dentro de casa e não sai. O único lugar que ela vai é para lugares fechados, tipo um supermercado, a escola. Mas saiu para um ambiente aberto, ela já fica, ela chora muito, ela fala alguma coisa? Ela fala que está com medo do cachorro, mas eu percebo que o cachorro em si é mais uma válvula, uma desculpa, né? Para aquilo que ela está querendo impedir de ir, que é, no caso, ir no parquinho ou ir para a padaria, né? E Raquel, aconteceu alguma coisa com ela? Ela passou por algum trauma, alguma coisa que você possa achar que tenha influenciado nisso? Talvez, o momento, né, da minha separação foi muito difícil, né? E nós viemos para cá, para São Paulo, muito, assim, de repente. Então, talvez isso tenha influenciado. De onde que vocês vieram? Nós viemos de Poços de Caldas. Em Minas Gerais. Doutor, isso que a Giovana está passando pode ser uma síndrome do pânico? E a partir de que idade já pode ser diagnosticado uma síndrome do pânico? Então, como a Mariana colocou, a síndrome do pânico é um ataque súbito de medo, né, associado a vários outros sintomas. A característica maior é de uma ansiedade com lugares abertos. A gente chama isso de agorafobia. Eles se parecem bastante, mas, de qualquer forma, é um transtorno de ansiedade, exige uma investigação mais profunda, que seria para detectar situações que são ansiogênicas e, sim, é algo a se provavelmente tratado. Pode acontecer com criança? Com qualquer faixa etária. Existem aqueles quadros mais comuns da infância, que normalmente é ansiedade de separação, fobias específicas. Ataques de pânico a gente costuma ver com mais frequência na adolescência, associado, por exemplo, à ansiedade generalizada. Mas pode sim, com certeza. E traz muito prejuízo para a criança, prejuízo social, emocional. E a gente vê que ela está aqui, agora está ali com a vovó, né? Quer dizer, tem momentos que é tranquilo. Por exemplo, aqui que é um lugar fechado, ela vem tranquilamente. Ou foi um problema chamá-la para vir? Como que... Foi um pouco complicado, né? Mas, assim, mesmo forçando um pouquinho, ela veio. Só que no caso da pracinha, no caso de ir para algum outro lugar em ambiente aberto, aí é muito mais difícil. Ela chora, ela fica desesperada. O que a gente pode falar, então, doutor, sobre isso? Precisa mesmo investigar? Com certeza, precisa investigar e precisa, na verdade, buscar um tratamento específico. Normalmente, esses casos respondem muito bem à terapia, principalmente terapia comportamental, porque você vai expondo a criança a situações que são fóbicas, são ansiogênicas, e ela consegue, gradativamente, a partir da exposição, ir diminuindo as reações, porque são reações que ela não controla. Esse medo, ela não tem controle sobre ele. E, Raquel, você já pensou em buscar uma ajuda, um tratamento? Sim, procurei psicóloga, né? Só que mesmo assim, tá difícil lidar, conversar com ela. Por mais que eu converse, dialogue com ela, ela não entende, não responde as propostas que eu faço para ela. Pode ser um tratamento mais demorado, doutor? Normalmente o tratamento é combinado. A gente tem que trazer a família, o entorno, para o tratamento para desenvolver estratégias de enfrentamento, como que a gente fala. E muitas vezes não adianta você tentar utilizar o racional. Você vai ter que ir comendo pelas beiradas. Então existem técnicas dentro da terapia para instruir os pais, os familiares mais próximos a colocar a criança na situação
que ela teme. Essa criança, ela pode apresentar até sintomas físicos numa síndrome do pânico? Sim, Quais sim, são? taquicardia, sudorese, diarreia, queixas gastrointestinais, às vezes queixas neurológicas, sensação de desmaio. E aí, nessas crises, não pode forçar, né, doutor? Não, Porque às de vezes jeito os nenhum. pais, eu quero que a criança saia. Quando você pensando força, até que vai piora. ajudar, mas aí piora. Piora porque você está expondo a uma situação que é fóbica, que ela já tem uma reação de gatilho, sem um preparo, sem um adequado preparo para ela conseguir enfrentar. Olha, o nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o tema é Síndrome do Pânico na Infância. Doutor, os hábitos da vida moderna, esse jeito que a gente vive aí loucamente, com estresse, com correria, com muita informação, esses hábitos podem desencadear a Síndrome do Pânico? Sim, situações estressantes, cobranças excessivas, normalmente fazendo com que a criança, que talvez já traga uma tendência a ser muito exigente consigo mesma, aumenta muito a chance de performance, de conseguir ir bem nas provas, toda vez que ela é cobrada além do que ela suporta. Pode acontecer também da criança que tem muito acesso à informação. Às vezes tem criança que assiste aí aos telejornais com tantas notícias ruins. É preciso filtrar o que chega para a criança pequena, principalmente? Com certeza, as informações têm que ser passadas pelos pais aquilo que elas têm condições de entender. Filmes de violência, muitas vezes ela não tem capacidade cognitiva e emocional para lidar com aquela cena, com aquela informação. O tempo de ficar no tablet e tudo pode piorar o caso de não querer sair de casa, esse comportamento dela? Porque pode ser, principalmente se ficar no tablet for uma forma de esquiva, ou seja, ela não quer e não consegue sair, então ela fica mais tempo no tablet. Então não é que o ficar no tablet simplesmente, mas é a tentativa de se esquivar da situação social ou de sair, por exemplo. E Raquel, isso dela não querer sair acontece assim todos os dias, mais de uma vez por dia ou tem uma outra frequência? Não, é sempre que eu tento falar para ela, vamos sair um pouquinho de casa? Vamos, filha. Aí ela já começa a chorar, fala, não quero, mamãe, não quero. Há quanto tempo que está acontecendo isso? Olha, já tem há uns 2 meses. Então até Isso relativamente tá piorando. recente, né, doutor? Sim, sim, é recente, mas é como ela mesma disse, está tendo um processo de progressão, né, e de uma certa forma a cronificação, onde ela não consegue cada vez mais enfrentar a situação fóbica. Doutor, qual o tratamento para a Síndrome do Pânico? O tratamento, principalmente nessa faixa etária, abaixo dos 12 anos, é o tratamento psicológico. A gente não tem nenhuma evidência de resposta adequada ao tratamento farmacológico. Mas o que é importante é você incluir a família dentro do processo. Não é um tratamento exclusivo somente da criança, porque existem fatores ambientais, mesmo que não sejam perceptíveis, que são reforçadores desse comportamento, desse padrão de reação emocional. A ansiedade nada mais é do que um gatilho disparado sem um real perigo. Né? Quer dizer que, então, pode acontecer sem nenhum motivo aparente? Exatamente, sem nenhum motivo aparente, mas existem fatores que favorecem. Genética, inclusive, fatores ambientais, situações de estresse, mudanças abruptas, que a criança não estava preparada para elaborar. É muito variável, cada criança responde de um jeito. Então, pelo que eu estou entendendo, Raquel, eu não sei, mas acho que sozinha a criança não consegue sair dessa situação, né? Acho que precisa mesmo de um acompanhamento. Talvez sim. E eu acho, não sei se tem a ver, mas eu também sou uma pessoa um pouco ansiosa e eu tenho medo de estar passando isso para ela. Tem também a ver com esse transtorno dela? Os pais sempre se culpam, né? Mas pode passar esse medo dos pais para os filhos, doutor? Na verdade, tem um fator genético e comportamental. Não é culpa sua, não é culpa da mãe. A mãe não quer ser ansiosa, ela é. Então, por isso que eu falo, o tratamento envolve a família, por quê? Porque existem fatores no ambiente, ou seja, nos familiares, que acabam, de uma certa forma... Por exemplo, quando a mãe tem muito medo de que a criança possa sofrer um acidente porque já aconteceu um acidente grave. Sem querer, ela acaba passando isso através do comportamento
de medo para uma criança que já é suscetível. Mas a Raquel está no caminho certo, quer dizer, ela está levando a filha num psicólogo, né, Raquel? E esse é o tratamento para a faixa etária dela, Exatamente, né, de trazer o problema como um problema, não banalizar, achar que é apenas uma bobagem de criança. Mas ela tem aceitado ir até o psicólogo? Sim, mas também com esse medo de não querer sair. Então, ela chora muito e também eu tenho que ir com ela forçado e até mesmo pegar ela no colo para fazer ela ir até o psicólogo, senão ela não vai. Olha que Mas aí tem que tratar, sozinha a criança não sai dessa? Não consegue, acaba sendo... Os estímulos são muito aversivos E aí para no ela. psicólogo tem que forçar, então, não tem jeito. Tem outras possibilidades. Às vezes a gente pode, no começo, sugerir um atendimento domiciliar. Inclusive é bom porque o terapeuta consegue ver no ambiente situações que são favorecedoras. Né? Por isso que eu acho que um terapeuta que puder ir no primeiro momento em casa, para poder, inclusive, fazer orientações para vocês e observar no ambiente o que está favorecendo isso, seria interessante. As famílias precisam ficar muito atentas a esses sinais. Quero até aproveitar e trazer uma pergunta de telespectador aqui para o doutor Miguel responder. A pergunta é da telespectadora Lidiane Santos, de Divinópolis, Minas Gerais. A Lidiane participa bastante com as perguntas. Obrigada, Lidiane. Ela escreveu o seguinte: tenho um filho de 4 anos e ultimamente estou notando que ele está muito nervoso. Expressa muita raiva quando contrariado. Isso é comum nessa fase? Bom, Nidine, crianças têm uma dificuldade de regular o humor e isso vai melhorando à medida que ela vai amadurecendo. Agora, quando você percebe que ela está piorando, isso sim é um sinal de alerta. Não é que seja incomum, mas espera-se que com 4, 5 anos ela não tenha tanta reação de explosão e de raiva frente às frustrações. Ela vai aprendendo, na medida em que ela está se desenvolvendo, a lidar com essas situações. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Raquel, muito obrigada por dividir a sua história com a gente. Espero que a gente tenha ajudado você. Acho que você está no caminho certo, aí já identificou o problema e está em busca aí de uma solução, né? Obrigada, Roberta. Eu agradeço você, a Mariana e o doutor, né, por estar me ajudando nesse momento tão difícil, né? E que eu tenho até notado, né, uma preocupação de outras mães também, que eu acho que foi solucionada aqui no programa. Que bom, e olha que bonitinha ali, ela desenhando com a vovó. Obrigada por terem vindo, viu? Doutor, e muito obrigada pelas orientações aqui no Momento Papo de Mãe. O doutor que está nas redes sociais, no Facebook, né, doutor? Isso. Como que encontra você lá? Miguel Ângelo Boarati. E o doutor também é autor de vários livros, né, Sim, doutor? sim. Livros voltados para a infância e adolescência, alguns, inclusive, específicos para pais e professores. E tem sobre depressão, sobre bipolaridade, Exato. né, na infância e na adolescência. Olha, você também pode enviar a sua pergunta, escreva para a gente nas redes sociais ou pelo e-mail momento@papodemãe.com.br. Até o próximo programa. Até lá, tchau!